Doutor, foram endurecidas essas penalidades com essa nova lei seca. As pessoas que porventura ingerirem bebida alcoólica e assumirem direção estão correndo um sério risco de enfrentar problemas sérios com relação à justiça e à polícia. O que de fato mudou? Olha, o perfil da legislação brasileira muda a partir de 97. Até então, algumas contravenções penais, como dirigir sem estar devidamente habilitado, eram tratadas em sede de contravenção penal, a exemplo do artigo 32, que punia com pena de multa quem dirigisse sem estar devidamente habilitado. Depois do Código de Trânsito brasileiro, a Lei 9.503 de 97, esse perfil começou a modificar, considerando que o trânsito tem trazido grandes consequências para a sociedade brasileira. Hoje são mais de 50 mil pessoas mortas nas rodovias do Brasil, né? São mais de 400 mil pessoas com sequelas em razão de acidentes de trânsito. E essa última modificação foi essa lei que entrou em vigor agora no próximo dia 19 passado, né, 19 de abril, essa lei que, na verdade, ela foi promulgada no dia 19 de dezembro do ano passado, é a Lei 13.546. Ela teve um prazo de 120 dias para que a sociedade brasileira pudesse dela tomar conhecimento, em razão da repercussão social. E só agora, 120 dias depois, ela entra em vigor. Praticamente mudando, Elvis e caros ouvintes, três questões estruturantes. A primeira é direcionada ao juiz. Então, o juiz, quando ele for aplicar a pena, ele tem que se valer de algumas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E essa lei pede que ele dê primazia, dê preferência à culpabilidade do autor, o grau de culpabilidade e censurabilidade do autor, as consequências nefastas para a vítima e também as circunstâncias do delito, se o delito foi praticado numa via de pedestre, numa calçada, se o condutor evadiu-se do local sem prestar assistência à vítima, se ele não tinha carteira de habilitação, se ele conduzia veículo destinado a transporte de passageiros, que também é importante. Esse foi o primeiro ponto, ele tem que realmente dar primazia a essas três circunstâncias: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. E as duas últimas mudanças importantes foram no sentido do homicídio consumado, né, no homicídio culposo, que é previsto no artigo 302 do Código Penal, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão. Esse caput, né, essa cabeça do artigo, não foi modificada. O que foi modificado por essa lei nova que entrou em vigor agora foi o parágrafo 3º, que criou uma qualificadora. Se o condutor de veículo automotor em via pública, ele conduz o veículo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que possa causar alteração da sua capacidade psicomotora, a pena é de 5 a 8 anos de reclusão. Então, assim, esse é o grande endurecimento da lei. Evidentemente que se houver outras circunstâncias, como, além da embriaguez, a alta velocidade, o fato de estar não estar o cidadão devidamente habilitado, ele pode responder por um homicídio doloso, com dolo eventual. Dolo eventual é aquele caso onde o cidadão não tem diretamente a intenção de praticar o homicídio, mas como um comportamento anterior, ele assume o risco de produzir o resultado e aí ele vai a júri, não é? Com dolo eventual, podendo ser condenado, dependendo da situação, de 12 a 30 anos de prisão. A outra mudança foi da lesão corporal, do artigo 303 do Código de Trânsito, que diz respeito à lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, esse mesmo condutor que está dirigindo o veículo automotor sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que possa alterar a sua capacidade psicomotora ou causar uma dependência, a pena vai ser de 2 a 5 anos de prisão. E o importante é que, se esse cidadão for conduzido a uma unidade policial, ele não pagará fiança, porque não há possibilidade jurídica
do delegado de polícia, em sede de delegacia de polícia, arbitrar a fiança. Mas então, isso antes era permitido, doutor Jefferson? Isso antes era permitido. E agora, o senhor acha que fica um pouco mais difícil para essas pessoas ganharem a liberdade, porque vai ser o juiz, no caso, que vai arbitrar a fiança. Então vai ter que correr atrás desse juiz, um juiz de plantão, um advogado que vai ter que fazer essa intermediação, e fica um pouco mais complicado para ele eventualmente ser colocado em liberdade. Exatamente. Inclusive, ele deve participar de uma audiência de custódia 24 horas depois da prisão, mas depois de ter ingressado no sistema prisional, né, de passado por todo o procedimento penitenciário, com a roupa laranja do sistema penitenciário. Doutor, há muita dúvida com relação à quantidade, por exemplo, no momento do teste do etilômetro, a pessoa é submetida àquele teste durante as abordagens feitas pela polícia. Há muitas dúvidas com relação à condução. A partir de qual quantidade, por exemplo, o cidadão recebe a voz de prisão e é levado para a delegacia de polícia? Essa pergunta sua é interessante, porque nós temos um crime também da embriaguez. Justamente. Sem que o cidadão tenha praticado nenhum tipo de acidente com vítima. Nesse caso é previsto no artigo 306. É igual ou superior a 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de ar alveolar. Esse é o primeiro critério. Um outro critério são os sinais indicativos da embriaguez, que são previstos numa resolução do CONTRAN, a resolução 432 do CONTRAN, que prevê o problema da sonolência, do equilíbrio, da falta de memória. Hálito etílico, né? Do hálito etílico. Então, são algumas características que o policial ele vai analisar. Então, de repente, o cidadão realmente está embriagado, chega numa blitz, ele se recusa a se submeter àquele exame do bafômetro, assim popularmente conhecido, né? Porque o aparelho se chama etilômetro. E aí, a partir daquele momento, o policial tem essas medidas respaldadas para poder fazer análise se ele está embriagado ou não. Muda alguma coisa ele fazer o teste do etilômetro ou o policial identificar que mesmo sem fazer, ele está realmente embriagado? No final das contas, na aplicação da penalidade, isso muda alguma coisa? O que muda, na verdade, é a consistência da prova. Consistência. Porque se ele fornece material para exame, aquilo ali é uma prova material atestada por um médico perito. Se esses sinais característicos forem verificados por uma autoridade de trânsito, é evidente que essa constatação da autoridade nasce com uma presunção de legitimidade, porque o agente público ele tem essa fé pública, ele tem essa legitimidade,